Hoje a gente segue um pouco mais com o Thomas Metzinger e a teoria da consciência dele, e dois conceitos que ele usa para explicar essa teoria. Um é o teste da mão falsa e o outro é o óculos de realidade virtual interno. E esses conceitos são cruciais para a gente entender como é que a nossa percepção do eu e do mundo é, na sua maioria, uma construção cerebral, ou diria praticamente tudo, segundo a teoria dele. O teste da mão falsa, ou a ilusão da mão de borracha, é um experimento psicológico que demonstra como é que a mente pode ser facilmente enganada a incorporar um objeto externo ao corpo. Nesse teste, nesse experimento, uma mão falsa de borracha é colocada diante de um participante, enquanto a sua mão verdadeira está escondida. Aí, ambas as mãos, a real e a falsa, são acariciadas ao mesmo tempo com pincéis. Eles passam os pincéis bem delicadamente. Depois de um tempo, a maior parte dos participantes começa a sentir que a mão falsa realmente faz parte do seu corpo e relatam a sensação do pincel como real, na mão falsa. Eu vou deixar o link do YouTube para você acessar as imagens. É impressionante. O Metzinger utiliza esse experimento para mostrar como a sensação de sermos o nosso corpo, essa posse corporal, ela é maleável e pode ser manipulada. Essa ilusão sugere que a nossa percepção de ter um corpo é uma construção ativa do cérebro, em vez de ser uma representação direta da realidade. A capacidade do cérebro de integrar uma mão falsa na imagem do corpo indica que a nossa percepção do eu é flexível e é suscetível a influências externas, e desafia a ideia de que a gente tem um senso estático e imutável da identidade, da nossa identidade. O outro conceito é o óculos de realidade virtual interno, onde ele propõe que a nossa experiência consciente é semelhante a ter um óculos de realidade virtual, mas está dentro da nossa cabeça e a gente já nasce com ele. Esse óculos de realidade virtual interna é uma metáfora, claro, muito poderosa para descrever como é que o cérebro projeta uma simulação do mundo e do eu. De acordo com o Metzinger, a gente não percebe o mundo diretamente. O que acontece é que a gente experimenta uma representação virtual que é criada pelo cérebro com base nos dados sensoriais, né, os dados que ele recebe. Essa ideia desafia a noção intuitiva de que a gente acessa a realidade de uma forma direta. Aquilo que a gente vê é o que é verdade. O Bernardo Kastrup e o Donald Hoffman, como eu já mostrei aqui em episódios anteriores, falam a mesma coisa. O cérebro, quando ele processa as informações sensoriais, ele gera uma versão simplificada e coerente do mundo que é mostrada para a consciência. E aí, esse processo que é automático ocorre sem que a gente tenha consciência das complexidades e das limitações. Porque, segundo, por exemplo, o Bernardo Kastrup, a gente não daria conta de lidar com a quantidade de informação que está aí ao nosso entorno. Então, nossa experiência consciente é uma interface simplificada, projetada para ajudar a gente a interagir eficientemente com esse ambiente. Mas a gente não necessariamente tem uma visão precisa da realidade. Então, a partir desses conceitos, o Thomas Metzinger desenvolve a teoria da consciência, que é centrada na ideia de que o eu é uma ilusão, aliás, essa teoria a gente já detalhou no episódio anterior. Se você não viu, vai lá e vê que você vai ver os detalhes. O Metzinger sugere que o cérebro constrói um eu utilizando múltiplos módulos que processam diferentes tipos de informação, como sensações do corpo, né, emoções, memória, enfim. E esses módulos interagem para criar uma experiência que é coerente, integrada, e é como a gente entende a nossa identidade pessoal. No entanto, essa integração é tão perfeita, tão bem sucedida, que é praticamente impossível acreditar que o eu não seja uma entidade real e independente. A ilusão da mão falsa, ela mostra que essa integração pode ser manipulada e indica que a sensação de ser dono do corpo, né, dessa posse corporal, ela é flexível, ela é maleável, ela depende de uma construção neural. E da mesma forma, o conceito do óculos de realidade virtual interno destaca que a natureza simulada da nossa percepção consciente, onde o cérebro atua como um mediador entre o mundo externo e a nossa experiência interna, existe ali. Mas o próprio Metzinger debateu as consequências e as reflexões sobre a identidade que é impactada por essa teoria. Claro, ele tinha que pensar nisso também, né? Como é que o mundo recebe uma visão dessa sem
né, avaliar isso. E as ideias dele têm profundas implicações para a nossa compreensão de identidade pessoal. Então, se o eu é uma construção ilusória, isso desafia muitas crenças nossas sobre quem a gente é, sobre como a gente se define. E essa perspectiva sugere que a identidade é mais fluida, menos estável do que a gente acredita. E pode ser, claro, como já falei antes, influenciada por fatores internos e externos. E além disso, ele propõe que a consciência não é uma entidade única, mas sim uma coleção de processos que podem ser alterados. E isso vai dizer que a gente pode, em teoria, mudar a nossa percepção do eu através de práticas como a meditação, por exemplo, que pode alterar a forma como o cérebro integra as informações sensoriais e emocionais. As ideias do Thomas Metzinger sobre a consciência e a natureza do eu têm profundas implicações éticas e filosóficas, especialmente naquilo que diz respeito ao conceito do livre-arbítrio, que é um tema que eu não vou entrar muito detalhadamente hoje, eu vou cobrir alguns dos aspectos que ele debate nessa reflexão, mas vamos falar de livre-arbítrio num outro momento. Então o ponto 1 que ele traz é a natureza do eu. Ele argumenta que a experiência do eu, tal como a gente percebe, é só uma construção mental, não é real. Então, se o eu é uma ilusão, isso vai levantar questões fundamentais sobre a autenticidade das nossas experiências e das nossas decisões. A ideia de que um eu controla as nossas ações, ela vai se tornar problemática, porque as decisões podem ser vistas como surgidas de processos biológicos complexos, em vez de serem resultado de um agente livre, que a gente pensa que é. O segundo ponto, determinismo e livre-arbítrio. A partir da perspectiva do Metzinger, a questão do livre-arbítrio, ela se torna muito mais complicada. Se as nossas ações são influenciadas por uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e ambientais, então a noção de que a gente tem controle total sobre as nossas escolhas é uma simplificação. Essa visão determinista sugere que as ações humanas são, na verdade, em última análise, previsíveis e moldadas por condições que estão fora do nosso controle consciente. Essa reavaliação do livre-arbítrio pode levar a um entendimento mais sutil das decisões humanas, considerando a influência de fatores como a genética, a educação, o contexto social, enfim, e isso dá um pano para a manga, né? E traz o terceiro ponto, que é a responsabilidade moral. As implicações para a responsabilidade moral são extremamente significativas. Se a capacidade de escolher é limitada por fatores que a gente não controla, então isso pode questionar a validade de atribuir culpa ou mérito para qualquer pessoa. Por exemplo, se uma pessoa comete um crime, até que ponto a gente pode responsabilizar esse indivíduo pelas suas ações, se elas foram moldadas por uma série de influências externas? Essa discussão pode trazer um debate interessante para o sistema de justiça, para que ele seja mais compreensivo, que considere as circunstâncias, a saúde mental dos indivíduos, em vez de simplesmente punir as ações sem considerar suas origens. Eu sei, essa é uma conversa difícil e não é para hoje. Vamos para o item 4, ética da consciência. Thomas Metzinger, esse cara, ele é muito interessante. Ele traz uma ênfase à ética relacionada à consciência e à forma como a gente utiliza isso. Ele argumenta que é nossa a responsabilidade de compreender as implicações éticas das tecnologias que podem alterar ou manipular a consciência, como a inteligência artificial e as neurotecnologias. Então nós temos que assumir essa responsabilidade, nos apropriar disso. E à medida que essas tecnologias se desenvolvem, surgem então questões sobre privacidade da mente, manipulação de comportamento e autenticidade da experiência humana. A ética da consciência demanda que seja considerado não só o que a gente pode fazer com essas tecnologias, mas principalmente o que a gente deve fazer ou não, levando em conta os direitos e a dignidade dos indivíduos. O item 5 traz as implicações para a psicologia e para a neurociência. As ideias do Metzinger promovem uma colaboração bem mais estreita entre filosofia, psicologia e neurociência. E essa interseção pode trazer um entendimento mais profundo da mente humana e do comportamento. A pesquisa em neurociência, por exemplo, pode esclarecer como é que os processos mentais se relacionam com a experiência subjetiva e a tomada de decisões. Essa colaboração
pode resultar em novas abordagens terapêuticas que considerem não só a saúde mental, mas também a construção da identidade e da natureza das experiências conscientes. E por fim, o item 6, a questão da autenticidade. Se o eu é uma construção, isso pode levar a uma crise de autenticidade, onde as pessoas vão se questionar se as suas escolhas realmente refletem os seus desejos, os seus valores, ou se eles são só consequência dessas influências externas. Essa crise pode trazer implicações profundas na forma como as pessoas se veem, como elas se relacionam com os outros e potencialmente trazer um aumento de sentimentos de alienação ou desconexão. Tem muita gente falando sobre isso aí. Então, para fechar hoje, a perspectiva de Thomas Metzinger é uma provocação, para que a gente possa reavaliar como é que a gente entende a mente humana e a forma como a gente interage com as tecnologias que moldam as nossas experiências. E à medida que a gente avança nesse mundo atual, que é cada vez mais influenciado pela ciência da consciência, as questões levantadas pelo Metzinger são ainda mais relevantes. E elas demandam um diálogo contínuo, profundo, sobre a natureza da liberdade, da responsabilidade e da ética nessa sociedade moderna que a gente vive. Pessoal, é isso para esse ano 2024. Eu vou fazer uma pausa na série até janeiro, porque semana que vem tem um tour aí, final do ano, de palestras e workshops, umas entregas para fazer, preparando então um 2025 animado. Eu sigo postando alguns conteúdos aí correlatos a esses temas, venho conversando com os interessados, estou aqui no ar ainda e vou deixar um spoiler. Ano que vem eu vou falar bastante como é que os líderes exploradores e conscientes nas organizações saudáveis, não comando e controle, né, aquelas antenadas mesmo, podem se beneficiar de todos esses conceitos. Estou preparando um programa bastante amplo de mentorias, de vivências, que também está sendo documentado para a chegada do meu novo livro, Fronteira Interior. Então fica ligado e que o Flow esteja com você. Até sempre.